O exercício fala sobre precipitação. Fique atento a esse exercício, né? Um exercício que a gente, na verdade, sugere aparição em provas. Quando se diz que em uma determinada região a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado em média. A ideia é a seguinte, né? Quando a gente fala de precipitação, sempre é considerar uma região quadrada, 1 metro por 1 metro, e o que se fala, na verdade, é só a altura que a água atingiu. Então, quando você fala que choveu 10 milímetros, milímetro é um comprimento. 10 milímetros, na verdade, é a altura que, por assim dizer, essa água atingiu numa superfície de 1 metro quadrado. Aí o exercício meio que dá a ideia aí, né? Mas a gente precisa entender no exemplo o que é que está sendo passado para a gente fazer o exercício. Basicamente, a gente tem que calcular esse volume, sendo que a base tem que estar em metro quadrado. Para cada metro quadrado você tem uma alturazinha. Você pode fazer o exercício com regra de 3, né? Partindo da informação que foi passada. Mas basicamente o que a gente faz é calcular o volume. Desde que a base esteja em metro quadrado, obviamente essa altura precisa estar em metro quadrado. Então, explicando os 10 litros, seria isso aqui, né? Eu tenho uma superfície com 1 metro por 1 metro quadrado de área, vezes 10 milímetros de precipitação. 10 milímetros, né? 10 milímetros. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro metro ao cubo dividido por 100, simplificando, né? Sendo que isso aqui representa o milímetro, o milésimo do metro. Então, eu simplifico, eu tenho 1 metro ao cubo dividido por 100. Como o metro cúbico comporta 1000 litros, é necessário que a gente saiba isso. Então, 1000 por 100 eu tenho 10 litros. Só para explicar, porque você não fica preso a, de repente, finalizar o exercício com a regra de 3. O que você precisa fazer é ter a base escrita em metro quadrado e ter a altura escrita em metro. Quando você fizer esse cálculo, sua resposta vai sair metro cúbico. Aí você finaliza transportando para litro, né? Transmutando para litro. É o que eu tenho aqui. A questão em si fala que numa região que tem 10 km quadrados, na real essa região não obrigatoriamente precisa ser um quadrado, né? Define-se a partir de um quadrado, depois você expande, né? Então, em determinado local, você tem lá uma região com 10 km quadrados e nessa região choveu demais. Caraca, 5 centímetros de água nessa região é muita água, mas é muita água mesmo. Precipitação de 5 centímetros. Quantos litros de água choveu nesse local? O que eu vou fazer, na verdade, é 10 km quadrados, eu preciso botar isso para metro, né? Cada quilômetro tem 1000 metros, eu andaria 3 casas decimais, né? Como é quadrado, eu acabo andando 6 casas decimais, né? O quilo de metro, 1000 metros. 10 a terceira ao quadrado, 6. Então, eu preciso transformar quilômetro quadrado para metro. De quilômetro para metro, a gente anda 3 casas. Como é quadrado, eu estou andando 6 casas. O fato é que essa área em metro quadrado, 10 quilômetros quadrados, acaba sendo 10 a sétima metro quadrado. Certo, aí o que eu vou fazer é calcular o volume dessa chuva. Considerando isso como sendo a minha base, 10 a sétima, está em metro quadrado. E a altura da chuva é 5 centímetros, 5 centésimos de metro, né? 5 centímetros. Você pode escrever 0,05, como a maioria das pessoas fazem, mas eu vou aqui porque fica mais fácil, estou operando com potência de 10, né? 5 centímetros, 5 centésimos de metro. Então, a base da chuva é isso aqui, em metro quadrado, 10 a sétima metro quadrado, e a altura que a chuva atingiu, 5 centésimos de metro. Todo o cálculo está em metro, então eu vou achar a minha resposta, a princípio, em metro cúbico. 10 a sétima dividido por 10 ao quadrado dá 10 a quinta, né? Subtraindo os expoentes, então eu tenho 5 vezes 10 a quinta, só que essa resposta ainda está em metro cúbico. Aí, repito, você precisa saber essa equivalência, que o metro cúbico comporta 1000 litros. Então, 1000 litros no lugar do metro cúbico. Quando eu fizer esse produto, então eu tenho 10 a oitava. Resposta do exercício, 5 vezes 10 a oitava litros. Se quiser um pouco mais de explicação sobre isso aqui, um pouquinho mais detalhada, vou fazer o jabá, né? @atualcurso. Vai lá no Instagram que tem um vídeo do IGTV que eu explico detalhando um pouquinho mais essa ideia da precipitação de chuva e fique esperto com isso, porque isso pode aparecer na prova do Enem.